Se você pensa que tem controle de tudo na vida, pode parar com isso, pois isso é um dos grandes enganos que a gente tem. Durante muitos anos eu achava que eu estava no controle. E eu sempre achei, se eu fizer o esforço suficiente, eu vou conseguir controlar todas as variantes, todas as variáveis que eu buscava para ter os meus resultados na vida. Olha só a ilusão que a gente vivia, que eu vivia, pelo menos no meu caso. Eu vou controlar até o que as pessoas pensam, como elas agem, os resultados, o próprio tempo disposto para os projetos que eu me envolvia, até as oportunidades e ainda mais o próprio futuro, olha só. Só que daí tem uma coisa que chegou, que veio para mim e eu comecei a entender, cara, estava tudo errado. Quanto mais eu tentava controlar, quanto mais eu tentava estar no controle, mais ansiedade eu tinha. Até que no final das contas eu percebi uma coisa. Eu percebi que eu estava confundindo controle com segurança. Pois é, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alex Além do Tarô. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Alex, eu sou tarólogo terapeuta, tenho um canal, um dos grandes canais do YouTube de tarô aqui no Brasil, mas esse canal aqui, ele traz toda a perspectiva, toda a minha jornada na espiritualidade até chegar ao ponto onde eu estou. Eu estou aqui para compartilhar com todos vocês as minhas experiências e para que de alguma forma elas ajudem você nas suas. Então, sejam todos bem-vindos, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, tá? E eu vou contar um pouquinho nesse vídeo sobre as questões da falsa ideia dos controles do ambiente externo que a gente sempre teve, que eu tinha, e a partir do momento que eu descobri o segredo de como entender isso, por isso fique até o fim do vídeo. Vou contar para vocês como eu descobri e você vai se surpreender a resposta que eu vou lhe dar, tá certo? Eu era uma pessoa que de alguma forma eu sempre buscava ter o controle das situações. Eu queria, sabe quando é aquela pessoa que quer entender tudo que você está envolvido? Eu preciso entender todos os melindres, os poros menores de tudo. Eu tinha que ter quase que uma previsibilidade. Eu tinha que, de alguma maneira, ter o controle, entender como seria os resultados, como daria os resultados. Isso aí para praticamente evitar sofrimento, aquela questão de sempre achar que eu preciso tomar a decisão certa 100% das vezes. Pois é, isso aí servia muito. Eu trabalhei muito no mundo corporativo muitos anos. Eu sou oriundo do mundo publicitário, eu fui redator publicitário durante mais de 20 anos. E é um mundo que pouco, eu não sei se muitos de vocês conhecem, é complicado e de alguma forma você sempre busca ter o controle da situação até, de repente, se livrar de algumas enrascadas. Pois é. Só que isso aí, de alguma forma, isso serve para tudo na vida, né? Na gente. Convenhamos, né? Isso não deixa a gente cansado. Eu vivia exausto, eu tinha crises de dor de cabeça, crises de ansiedade. Eu era uma pessoa que estava sempre zonzo. É como se a vida, os pensamentos, a cabeça não parava, era tudo uma zoeira. Não existia calma, não existia plenitude, não existia nada. Mas daí começou muitas questões da minha vida dar errado, como muitos de vocês já podem ter visto nos outros vídeos que eu estou produzindo aqui no canal. Só que chegou uma hora que não dava mais. Aí é burnout, crise de pânico, crise de ansiedade, tudo começa a dar errado, você começa a perder o controle. Aquilo que você mais queria, na verdade, se transforma no algoz de algo que você não consegue mais nem viver como, não consegue mais se permitir, não consegue mais viver junto, não consegue mais nada. Tudo perde sentido, tudo fica preso. E aquele controle que você buscava ter, na verdade, acabou consumindo você. Mas daí teve algo que aconteceu na minha vida que foi fundamental para essa virada. Muita gente, quando o tarô voltou na minha vida, depois de muitos anos, isso faz quase uma década atrás, uns 6 anos atrás, mas praticamente, quando tive muitos reveses, tive muitas coisas ruins, tive sim, ó, simplesmente uma noite escura da alma, eu tive que voltar para dentro de mim de alguma outra forma e tentar sair de um controle que era completamente fictício, não existia. Era alguma coisa que era inventado na minha vida, na minha cabeça. Eu comecei a me voltar de novo aos estudos da espiritualidade.
E entre vários estudos, vários mestres que naquela época eu começava a consumir, Bob Proctor, Joseph Murphy, Earl Nightingale, entre outras pessoas desses expoentes do movimento do Mundo Novo, desse movimento da Nova Era, como diziam isso há uns 50 anos, 40 anos atrás, o tarô ele voltou na minha vida. Sim, o tarô voltou, pois eu sou oriundo de uma família de espiritualistas, de umbandistas. Eu tive um tio muito famoso, que foi um tarólogo muito famoso, e também pai de santo, enfim, e isso, o tarô voltou. Aí no momento que eu comecei a me aprofundar novamente nos estudos do tarô, eu comecei a entender, porque é aquela questão, né? Muita gente acredita que o tarô ele vai te mostrar o futuro, que já está escrito, só que você vai antecipar, olha o controle, eu vou antecipar, vou estar no controle e já vou conseguir prever o que eu vou fazer. Mas a experiência que eu tive foi completamente oposta. O tarô, na verdade, os oráculos, eles me ensinaram que o futuro é como se fosse uma conversa, é como se tivesse uma troca de conversas, de informações com as escolhas que a gente faz agora no presente. E de alguma forma é isso que a gente tem que entender. O tarô, no meu caso, ele não prevê o futuro. Ele só conversa como você está no momento, com essas escolhas que você faz agora, para poder entender o que você vai fazer lá na frente. Então, ao invés de ter ansiedade, de achar de controlar o futuro, pois isso não existe, passado, presente, futuro, não é uma linha, é uma espiral, tudo acontece ao mesmo tempo. Quando a gente começa a ter essa consciência, tudo começa a fazer sentido. E aí o que na verdade antes eu achava que era algo que eu tinha nas minhas mãos para ter certezas, na verdade eu estava só tentando controlar algo que era uma ilusão. E aí eu percebi que na verdade eu não controlava nada. Eu não tinha o controle. Por isso que eu tinha aquelas questões, essas reações, esses problemas no meu cotidiano, na vida profissional, na vida pessoal. A gente não tem o controle. E tinha alguma coisa que sempre estava me incomodando. Mas assim, ó, se eu não tenho controle, como é que eu posso permear? Como é que eu posso dominar? Como é que eu posso seguir na minha jornada e não ter o controle, não ter as rédeas nas mãos? Aí eu me lembrei da carta do carro. Você não pode ter nas mãos o controle. O que controla a sua vida, o que controla os seus resultados é o que você tem no seu momento agora, é a sua consciência, é o seu caráter, é a sua bondade, é aquilo que você tem de melhor dentro de si, é isso que é o controle. Isso é a consciência. É você saber quem você é agora, é você vivendo sempre no agora, que você de alguma forma vai entender o que vai ser depois. Essa é a grande jogada. Eu tive que confiar, trazer uma confiança que eu não tinha antes. Que é confiar que não que ficar assim, ó, não significa ficar esperando as coisas acontecerem. Não é isso. Não é acreditar que de alguma forma aquilo que eu desejo, ela vai se realizar. Só que eu não posso controlar o que existe fora se eu não tiver certeza daquilo que eu tenho dentro, pois aqui fora tudo se holografa, é uma holografia, é uma ilusão, é uma visão, é uma imagem daquilo que tem dentro de mim. É isso que faz a diferença. Aí você começa a entender, não existe o controle. É como eu sempre digo, né? É uma frase que eu já tinha estudado no próprio taoísmo, Tao Te Ching, é umas questões, umas premissas do Wu Wei, muito do que eu também aprendi depois que eu me tornei ressonante do professor Hélio Couto, que é muito importante. Solta, solta. Você tem que soltar. Você tem que acreditar. Você tem que entender que você está fazendo a sua parte nessa caminhada. E aí tem que também aceitar que tem muita coisa que não está no seu controle. Mas isso não quer dizer que você de alguma forma não vai conseguir guiar a sua vida rumo àquilo que você quer, rumo às suas metas, tá? É isso, tá, que acaba fazendo a diferença. Você tem que aceitar que existem coisas que não dependem de você. Você só pode fazer aquilo que está dentro de você. Por exemplo,
que nem eu ia citar agora anteriormente. Não dá para empurrar o rio. O rio, ele sempre vai fluir. E agora eu me lembrei, até citei o professor Hélio Couto, e me lembrei de um filme, até do Doutor Estranho, né? Aquele da Marvel, o personagem da Marvel, um dos que eu mais gosto, né? Que é o Mago Supremo da Marvel. A própria anciã, na hora que ele estava lá desacreditado, chegando no Karmatage para tentar alguma coisa nova na vida, para voltar a ter o controle das mãos, ela disse: você, Stephen, você só vai aprender a controlar quando você largar a mão do controle. É isso. A partir do momento que você larga disso, você solta, é o poder do soltar. Você soltou, as coisas começam a acontecer. Por isso que eu sempre digo, não dá para empurrar um rio. O rio segue a sua natureza, segue o seu fluxo. É isso que a gente tem que entender. Estamos aqui na fisicalidade, vivendo, sabe? Tem que deixar as coisas fluírem. Tem que entrar no fluxo do universo. Não dá para tentar, e às vezes tentar controlar, você não vai conseguir. É pior, pois dá aquele trabalho que você acaba quebrando a função do colapso da função de onda, como se fala na mecânica quântica. Não dá, você não pode, você quebra isso. A ansiedade, o controle acaba travando e você não consegue manifestar. Então eu sempre achava, né, que eu vou buscar na espiritualidade todas as respostas para mim, para minha vida, até essas questões que eu não estava conseguindo entender como controlar. Mas hoje tem uma coisa que eu acredito. Se espiritualizar, a espiritualidade nada mais é do que de alguma forma você aprender a conviver com essas perguntas, com esses questionamentos, sem perder a sua paz de espírito. É a partir do momento que eu me dei conta disso, tudo começou a fluir. As coisas começaram a acontecer. Questões da minha vida começaram a fluir. Por exemplo, comecei a me voltar de novo para a espiritualidade. Eu comecei a fazer a ressonância do professor Hélio Couto. Muitas coisas começaram a se abrir. A minha consciência começou a se expandir. Manifestei um relacionamento dos sonhos, um relacionamento que eu sempre quis. Manifestei uma carreira, um trabalho que eu sempre sonhei, só que eu não sabia como fazer, porque eu estava tentando controlar. Quando você larga a mão do controle, as coisas começam a acontecer. Isso aí não é largar de mão, não é se resignar. Isso chama-se poder de resiliência. E hoje eu não controlo mais, não tento controlar cada passo da minha jornada, da minha caminhada aqui, né? Eu procuro ter a consciência de onde eu estou indo, como eu estou indo, com quem eu estou indo. Porque eu descobri que tem uma diferença muito grande, gigantesca, eu quero que você entenda, que é entre dirigir, você estar no controle da própria vida, e querer controlar tudo o que acontece fora. Pois se você não muda por dentro, não adianta nada. O externo reflete o interno. Se você está em paz no controle das suas emoções, você com certeza vai entender como funciona aqui a parte externa, a sua vida aqui na fisicalidade, tá? E eu quero deixar um questionamento para vocês aqui. Talvez a paz que você procure esteja exatamente você encontrar esse olhar para dentro. Então tá na hora de a gente começar, de alguma maneira, a tentar viver de forma plena, cada passo, um passo de cada vez. E é isso que eu quero deixar para vocês. E eu quero deixar um questionamento. O que você está tentando agora, nesse exato momento da sua vida, controlar? O que você está tentando controlar? Alguma pessoa, algum relacionamento, alguma questão profissional, alguma questão do trabalho, alguns resultados, ou talvez até o próprio medo. Tá? Porque às vezes a gente vai tentar controlar essas coisas, não adianta. Se você não está em paz consigo, o externo com certeza não vai estar em paz. Tá certo? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Agradeço demais a audiência até aqui, que ficou comigo até aqui o final. Já vai deixando seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa mensagem, tá certo? Um grande abraço, gratidão infinita e a gente se encontra, claro, aonde? Nos próximos vídeos aqui. Tchau, até mais!